Olá, mundo! Bem-vindos a mais um Beer for Devs, o nosso bate-papo em clima de happy hour, hoje especial de Halloween. Cervejinhas ou travessuras? O assunto de hoje é ESG. E aí, tá curioso pra saber? Então coloca a sua cervejinha pra gelar, que a gente volta depois da vinheta. Estamos de volta! E o nosso bate-papo de hoje sobre ESG, a gente vai saber sobre suas complexidades e desafios para o futuro. Para tanto, nosso time de especialistas de hoje é formado por Arthur Covatti, CEO e fundador da Deep ESG, Fabiane Nardon, CTO na Tail by TOTUS, Luiz Fernando Destro, founder e CEO na IBBX, Alexandre Batista Pereira, coordenador de sustentabilidade e ESG na TOTUS, e Micaele Ohana, especialista em inovação tecnológica e criadora de conteúdo do Explica-me. É com você, Micaele. Obrigada, Maurício. E antes de começarmos a falar sobre um tema que vai possibilitar que tenhamos um futuro mais sustentável, eu acho importante a gente entender qual que é a definição de ESG. E para isso, eu vou perguntar aqui para o meu amigo Alexandre. Consegue falar uma definição para a gente e como isso se aplica na prática? Legal, excelente ponto de partida. Acho que a primeira provocação de responder o que significa o conceito de ESG em si é a gente estabelecer um marco temporal do tema. É muito provável que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar do termo ESG, talvez antes da pandemia, que é um tema que, efetivamente, ele se fortaleceu a partir desse período, né? Então, não é correto dizer, por um lado, que ESG é algo exatamente novo, porque a gente discute sustentabilidade corporativa, institucional, ambiental há praticamente 3 décadas, mas é correto dizer que o termo foi, sim, impulsionado durante o período pandêmico. E como que isso surgiu? Surgiu a partir de uma provocação, de uma discussão global, principalmente impulsionada pelo mercado financeiro, que começou a discutir como que as organizações poderiam criar métricas de geração de valor que combinassem tanto o valor econômico como o valor ambiental, social e de governança gerado pelo negócio. Então, por mais estranha e complexa que pareça essa sigla, na verdade, ela reflete um conceito muito simples. Estamos falando de uma agenda de geração de valor de negócio que olha para o aspecto ambiental, social e de governança do negócio. Quando a gente fala do pilar ambiental, a gente está falando de como uma organização, como uma entidade, como um negócio trabalha com respeito com o meio ambiente e como que ele usa de uma forma sustentável os recursos para a sua operação, seja água, energia, resíduos, entre outros materiais que sejam necessários para a produção daquela operação. Quando a gente fala do S, é sempre importante desmistificar primeiramente um conceito. Às vezes a gente tem a impressão de que o S estamos falando de filantropia, mas não é só apenas filantropia. A gente vai muito além. No S a gente está falando de relacionamento com os stakeholders. Ou seja, como que a gente agrega valor para o negócio? Pensando na perspectiva do cliente, do nosso fornecedor, parceiro de negócio, do nosso colaborador e de todo mundo que está no entorno da organização. Então, a agenda do S é uma agenda muito voltada para pensar a relação do negócio com os stakeholders que estão em torno dela. E aí a gente está falando de uma série de pautas, diversidade e inclusão, promoção de ambiente saudável dentro do negócio, qualidade de vida, educação, entre outros aspectos no pilar S. E, por fim, quando a gente fala no termo G, estamos falando das melhores práticas de governança corporativa de uma organização. Ou seja, a base, a solidez para que o negócio possa operar com ética, compliance, garantindo as práticas mais íntegras para que o negócio possa operar em relação ao entorno do ecossistema. Sensacional. Eu achei legal que você comentou da parte financeira logo no início, ali, né, contemplando o conceito ali do ESG. E cada convidado aqui tem uma certa vertical, uma aplicabilidade diferente deste conceito. Eu queria até começar com você, Arthur. Como que você verifica a DEEP nesse sentido, né? Como que está sendo o entendimento de vocês do ESG e a aplicabilidade na prática? Legal, bacana. As empresas, né? O Ale começou falando da pauta econômica. Então, as empresas, elas têm balanço, elas têm DRE, elas têm demonstrativos contábeis e assim que elas utilizam, né, para mensurar a pauta financeira. Então, como é que uma empresa sabe que está tendo lucro, está tendo prejuízo? Ela produz um documento chamado DRE, isso tem uma certa convenção por trás em como você monta um DRE, tem uma convenção de como você analisa um DRE, e isso vai dizer, essa empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo e tal. Esse mesmo conceito existe no mundo do ESG, existe no mundo do impacto.
Então, existe uma série de convenções, de entendimentos sobre como é que você analisa se uma empresa ela tem um impacto ambiental positivo ou negativo, sobre como é que ela está se relacionando com seus stakeholders, então, métricas de diversidade, métricas de inclusão, métricas relacionadas à supply chain, métricas de compliance, de boas práticas, de ética, governança, tudo mais. E o que a DIP faz? A DIP ela cria ferramenta de software para que as empresas consigam produzir esses relatórios para elas se medirem do ESG. Então, fazendo uma certa analogia, é como se para as métricas financeiras, para montar um balanço, para montar um DRE, a empresa utiliza um software da TOTVS, por exemplo, um Proteus, para ela produzir um DRE no final do mês, ela pode utilizar um software da DIP, e aí a gente tem vários softwares para vários segmentos, desde software para enterprise, para PME, para instituições financeiras. As empresas elas podem utilizar um dos nossos softwares para gerar esses diversos números, mensurações, relatórios, métricas, para elas entenderem o ESG delas, para elas fazerem a gestão interna disso, para elas fazerem um reporting a mercado. Quer dizer, do mesmo modo que uma informação financeira pode ter vários usos, uma informação de impacto, uma informação a respeito de algum critério de ESG também pode ter vários usos, internos e externos, e a DIP cria ferramentas para essa mensuração. Legal, e eu confesso que como pessoa de analítica, eu já estou ansiosa para saber como é que tudo isso funciona nos desafios. Na IBBX, como que isso é feito? Pô, legal. Pô, bom, a IBBX ela nasce ESG porque basicamente o insumo que a IBBX utiliza para trabalhar é a energia perdida, né? A IBBX, quem não conhece, é uma startup que desenvolveu muito mais a lá Shenzhen, Tel Aviv do que Vale do Silício Brasil, porque a gente trabalha com Deep Tech. E nós colhemos energias eletromagnéticas de campos eletromagnéticos que são perdidos no meio ambiente, proveniente de motores, por exemplo, aqui ar-condicionado, esse dispositivo que está transformando um campo, uma corrente alternada num campo eletromagnético, e utiliza para alimentar pequenos devices, como sensores de vibração, temperatura, dados elétricos, tudo que necessita para monitorar um prédio, uma indústria, que vai trazer o quê depois? Redução de custo, né? E vai trazer a tomada de decisão baseada em dados e não em subjeção. Então, ela é ESG do começo ao fim. E aí, basicamente, para representar um pouco aqui, até eu trouxe um dispositivo aqui, nós estamos entre nerds aqui. Deixa eu mostrar. Aqui nesse ambiente tem muita energia perdida, né? Você tem energia proveniente de tudo que é tipo de onda eletromagnética. Se eu encostar meu corpo aqui, eu consigo capturar essa energia e transformar numa energia útil, acendendo esse LED. Eu acabei de lembrar das minhas aulas de Arduino agora, não sei quem. Então, basicamente, são 7 patentes depositadas, 2 já concedidas nos Estados Unidos, uma tecnologia única no mundo, 100% brasileira, e que habilita, democratiza o IoT. O IoT é muito caro hoje, a infraestrutura do IoT é muito cara. O que a IBBX faz é poder livrar esses dispositivos de cabos e de baterias, tanto para conectividade quanto para energia, assim como a nossa missão é livrar a humanidade de cabos e baterias, né? Você veja um dado super interessante, que a McKinsey fala que até 2030 nós vamos ter 125 bilhões de dispositivos conectados. 125 bilhões. Para você ter ideia, hoje nós temos em torno de 5 a 6 bilhões de smartphones e a gente já não sabe o que fazer com as baterias de lítio desses dispositivos. Você imagina em 2030, 125 bilhões de IoTs. Cada IoT hoje ele consome cerca de 2 pilhas AA, essa pilhinha de controle remoto que a gente tem em casa. O que nós vamos fazer com 250 bilhões de baterias de lítio jogadas no meio ambiente todos os anos? Impossível sem uma tecnologia que consiga reciclar uma energia perdida no meio ambiente e transformar em energia útil para esses dispositivos conseguirem a trabalhar. Sensacional. Então, embora seja um tema que seja de extrema relevância, cada uma dessas empresas estão explorando de maneiras distintas, né, Fabi? Sim. Como que tem sido isso na Teio? A Teio é uma empresa que trabalha com dados, né? Para quem não conhece, é uma empresa que faz engenharia de dados para vários fins, inclusive principalmente para marketing. E a gente processa bilhões de dados todo dia, mais ou menos 4 bilhões de novos registros por dia. Como, não sei se todo mundo sabe, mas um dos maiores consumos de energia que a gente tem hoje no mundo é data center, né? 3% da energia global é consumida por data centers. E à medida que você está processando mais dados e vai usando mais energia, quanto mais energia você usa para processar dados, mais custo você tem também. Então, essas coisas são relacionadas.
E uma das grandes preocupações da Tail foi sempre como a gente conseguir processar essa quantidade absurda de dados de um jeito mais eficiente e com menos custo, consequentemente com menos energia. Então, é uma coisa que a gente tem medido a nossa pegada de carbono no processamento de dados em todo o processo e feito diversas ações para a gente conseguir processar essa quantidade de dados usando menos energia, consequentemente com um custo mais controlado de data center. Então, é uma área, para quem é dev, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, mas é sensacional, uma área incrível do que você pode fazer usando um bom repertório de algoritmos para tentar processar dados com mais eficiência. Bacana. E eu não sei vocês, mas quando a gente ouve sobre ESG, infelizmente a gente às vezes puxa muito para o tema apenas ambiental, né? E a gente vê que, na verdade, tem outras verticais que são tão importantes quanto. Como que vocês, mas sabendo que tem um ambiental muito forte, como vocês veem isso, né? Eu queria puxar principalmente para o pessoal primeiro da IBBX, como que tem sido essa aplicação do ambiental no mercado, né? O que temos disponível atualmente? Legal. Bom, vou dividir em duas partes, né? Primeiro falando um pouco do que a IBBX faz, né? Então, basicamente, a parte que a aplicação tecnológica ajuda no ambiental, né? E depois também a parte que a aplicação tecnológica contribui na sua própria existência com o ambiental. Então, falando da primeira parte, que é a parte onde a gente aplica, você veja que interessante. Hoje, a gente tem um déficit de alimentos no mundo e tem um déficit de água, né? Tem muitas localidades que não conseguem produzir por causa de água. Então, você tem hoje tecnologias fantásticas, como empresas israelenses que fazem irrigação a gotejamento. Isso salva muitas vidas e tudo mais. Só que, ainda assim, essa irrigação e até a fertilização, ela é, entre aspas, aqui, burra. Por quê? Ela vai irrigar e fertilizar todo tipo de terreno da mesma maneira. Ela faz uma análise pontual, certo? E aí o que acontece? Ela vai tomar aquilo como base. Só que conforme a planta ela vai crescendo e nascendo, ela vai tirando nutrientes da terra, tirando água da terra, e aquilo vai mudando ao longo do tempo. Então, talvez, locais que não precisavam de tanta água, como aquele gotejamento, eles acabam necessitando, e locais que necessitavam, acabam não necessitando. Sem um IoT, sem um monitoramento online daquela terra, é muito difícil você ter uma fertilização inteligente e uma irrigação inteligente, né? O que a gente está fazendo hoje, né? Falando da nossa experiência. Através dessa tecnologia, que ela não necessita de cabos e também tem conectividade de longa distância com pouca interferência de barreiras, a gente consegue enterrar esses sensores até 60 centímetros no solo, espalhando ele por toda a área de plantio para entender qual é o momento de irrigação e de fertilização de forma econômica, né? Fazendo com que não se gaste tanto adubo, tanto fertilizante e até agrotóxico para aqueles locais que não necessitam de tudo aquilo. Então, isso dá uma redução aí de 20% a 30% na irrigação, e é fantástico. Você acaba livrando na veia esse tipo de aplicação, de dispositivo, de estar fazendo uma coisa que não é inteligente, né? Então, acho que basicamente é isso. Bacana. E apesar de a gente ver que tem bastante foco aí no meio ambiente, tem várias outras aplicações, né, Ale? Eu acho que a gente estava comentando aqui anteriormente que parece que tem tido também uma atenção maior agora para esses temas. Tem tido maior awareness que antes não existia, né? Sim, acho que é sempre importante a gente pensar assim, naturalmente o tema ambiental está em voga, né? A gente está vendo a discussão do mercado regulado de carbono no Brasil, e eu acho que o impacto em mudanças climáticas é um tema que ele inevitavelmente discute-se no mundo inteiro, né? Abrange-se países, o setor público e, naturalmente, o setor privado. Mas acho que é sempre importante pensar, né, quando que no ESG o E não vai ser mais importante. E não é nenhum demérito, na verdade, né? Tem muito a ver com o perfil do negócio. Se você fala numa empresa que é petrolífera e ela tem uma base, uma plataforma no mar, naturalmente o tema água vai ser importante para ela. A TOS, por exemplo, é uma empresa de software. Naturalmente, o tópico água não é tão relevante para o nosso negócio. Talvez seja um pouco mais energia, por conta do data center. Então, acho que isso varia muito de negócio para negócio. No caso da TOTS, o tema ESG tem uma força maior, né, pelo perfil do negócio que nós temos. Eu acho que esse que é o ponto que diferencia, né? Em alguns negócios, o E vai ser mais caro, em outros lugares, o social vai ser uma pauta muito mais relevante, em outros, o G vai pesar mais. Então, acho que isso varia muito de acordo com o negócio
e o contexto no qual ela está inserida. Acho que isso que diferencia. Vertente, né? Exato. Bacana. E, Arthur, a gente estava conversando ali sobre greenwashing, sobre blockchain. Confesso que eu estou curiosa para saber como esses termos acabam se conectando com o ESG. Você tem alguma coisa para trazer para cá? Legal, vamos trazer polêmica, então, na discussão. Acho que o pessoal aqui está interessado. Bom, eu acho que você colocou duas palavras, né? Greenwashing e blockchain. Eu vou começar falando de blockchain e daí vou para o greenwashing. ESG tem muita aplicação de tecnologia, tá? Uma aplicação de tecnologia muito forte, por exemplo, é a inteligência artificial. É bem direta. Por quê? Porque, tipicamente, você tem dados extremamente desestruturados que as empresas têm a respeito dos seus funcionários, da sua supply chain, dos seus processos, sobre como é que o conselho funciona, tal. E a inteligência artificial, modo geral, né, é um excelente método para você pegar esses dados desestruturados da realidade e você estruturar eles em categorias, você colocar eles de uma maneira organizada para que você possa interpretar, né? Essa é uma aplicação bem direta, bem típica da inteligência artificial. Então, aí você tem muita aplicação. Você comentou de blockchain, né? Tem muita gente tentando aplicar blockchain em ESG. Na minha visão, isso tem alguns contextos que faz sentido, mas muitas vezes isso é um tipo de greenwashing. Assim, é você querer colocar no blockchain e a blockchain ela serve basicamente para te dar segurança, né, da cadeia de registros. E muitas vezes isso não é o problema do ESG. O greenwashing aí, ele como que funciona? O greenwashing é você pintar a cerca de verde, é você dizer que está fazendo algo super ESG, super cool, tal, na verdade, mas é uma ação mais de marketing, entendeu? Uma apropriação indevida do termo. Uma apropriação indevida do termo, perfeito. E muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam, eu vou aplicar blockchain aqui no ESG, isso vai deixar super seguro. Só que não, o problema é anterior. O problema é que você não tem a métrica bem feita. O problema é que, por exemplo, lá quando você vai definir... Vou dar um exemplo prático. Você está querendo definir um indicador de diversidade. E daí você diz, não, vou colocar esse indicador de diversidade num blockchain. Só que lá, quando você foi calcular o indicador de diversidade, a régua entre o que era gerente e o que era analista, você deu ali aquela calibrada para fazer parecer que você tinha mais mulheres gerentes. E daí você vai e coloca isso dentro de uma blockchain e você diz, não, agora eu tenho um dado super seguro sobre a minha diversidade. Só que você teve um problema anterior, que foi o greenwashing. Então, assim, eu pessoalmente sou um pouco crítico da aplicação do blockchain no ESG. Eu vejo muita gente fazendo isso para tentar passar uma sensação de credibilidade, mas tem um problema anterior, que é na métrica, no dado, no cálculo. Mas você tem muita aplicação. E você falou do greenwashing, né? Esse é um dos grandes problemas do ESG. As pessoas colocando que estão conscientes, porque hoje ESG vale dinheiro, né? Hoje você ser uma empresa reconhecida por ser uma empresa com boas práticas de ESG, na percepção do investidor, diminui a percepção de risco que ele tem do seu negócio. Então, incentiva o investidor a alocar capital no seu negócio. Então, por ser uma pauta que vale dinheiro, acaba acontecendo meio que essa versão degenerada, que é o greenwashing, que é o cara que ele quer parecer ESG, quer colher o benefício do ESG, mas sem efetivamente colocar práticas em curso que vão olhar para o lado ambiental, social e de governança para gerar mais valor. Entendi. Então, é como se a gente estivesse, às vezes, focando muito na parte de segurança desse dado, mas esse dado, será que ele está, de fato, será que ele está bem calculado? Será que ele está bem interpretado? Esse é um grande problema do ESG. Assim, como é que você garante que aquela métrica, que aquele cálculo está bem feito? Esse é um grande problema do ESG. Você comentou de inteligência artificial. Eu sou um pouco suspeita para falar sobre isso. E, Fabi, você falou que vocês focam muito na parte de dados, né? A TEU é sobre dados, né, por base. Temos muitas questões sobre processamento de dados em grande escala, né? Eu falo sobre isso porque eu trabalho com modelagem de machine learning. Para treinar esses modelos leva muito tempo. Então, isso é um problema ambiental, antes mesmo de um problema de negócio, né? Então, como que você tem visto esses impactos do processamento de dados no meio ambiente? Isso é interessante, que até, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver, mas praticamente todas as nuvens hoje, elas têm, você consegue ir na sua conta e ver quanto é a pegada de carbono da sua aplicação, né? Então, assim, isso já é uma coisa que é até fácil medir o quanto você está gastando.
Mas isso tem uma relação direta também com o custo, né? Obviamente, quanto mais dado você processa, quanto mais energia você usa, obviamente aumenta o seu custo também. O que você pode fazer, e é até legal a gente conversar sobre isso, porque uma parte disso é você pode, por exemplo, para tentar diminuir sua pegada de carbono, escolher uma localização de onde você vai fazer o hosting do seu processamento, que use uma energia mais limpa. Por exemplo, o Brasil seria um excelente candidato a que tem uma energia mais limpa. Na hora que você vai selecionar para deployar a sua produção? Seria um excelente candidato. Embora, hoje, se você vai, dependendo da nuvem, pelo menos as nuvens que a gente mais usa, em geral, fazer o hosting no Brasil é mais caro, né? Então, mas é uma questão interessante que poderia até ser um bom... um negócio promissor do Brasil de poder fazer o hosting aqui, sendo que aqui a gente usa energia mais limpa. Então, empresas preocupadas com isso talvez até considerassem fazer esses processamentos no Brasil. Várias empresas, inclusive foi publicado recentemente que uma das grandes tendências de 2023 eram os governos aumentarem a regulação em cima da quantidade de recursos que são usados em data centers, como, por exemplo, a água para refrigerar. Dependendo de um data center, por exemplo, ser refrigerado, usa mais ou menos a água equivalente para abastecer uma cidade de 30 a 50 mil habitantes. É bastante coisa. Então, essa é uma preocupação mundial. E aí a questão é o que a gente pode fazer, a gente aqui, né, desenvolvendo software, o que a gente vai fazer para resolver isso. Então, tem algumas coisas. Uma delas é você entender, na parte de processamento de dados, quais são as alternativas que você tem de algoritmos que permite que você consiga ter um mesmo resultado processando menos dados ou usando esses dados de forma mais eficiente. Daí entram estratégias como fazer amostragem, entender um pouco mais de estatística, de como é que você consegue obter o mesmo resultado processando menos dados. Existe uma série de algoritmos de engenharia de dados que hoje são bem documentados e bem conhecidos, que são estratégias super interessantes e super espertas, que você consegue obter resultados processando uma quantidade de dados muito menor ou organizando o seu dado de um jeito que você consiga ler menos dados, estratégias como particionamento, um particionamento inteligente, por exemplo. Então, tem muita coisa que você pode fazer. O grande problema é que, como essa área de engenharia de dados ela ainda é muito recente, existe pouca gente no mercado com esse conhecimento, com conhecimento de todos esses algoritmos que você precisa conhecer. Você precisa ter esse repertório para, quando surgir um problema, você saber que esse algoritmo existe, que ele pode resolver o problema para você. Então, mas isso impacta muito a forma como a gente organiza os dados e como a gente processa e as escolhas que a gente faz, inclusive, para fazer esses processamentos. Bacana. E é como se a gente agora recapitulasse aquelas matérias do ensino médio de estatística que a gente achava que a gente nunca mais ia ver. Agora a gente está vendo uma aplicação muito mais forte, né, dentro da nossa própria empresa. É bastante interessante e os desafios eles não ficam apenas nessa parte que a gente comentou, que é bem grande, mas diferentes fontes de dados, né? Eu imagino que cada um aqui tenha um pouco de desafio como esse. Eu não sei se você tem algum desafio relacionado a isso, de processar várias bases de dados diferentes para conseguir chegar nesses cálculos, nessas métricas que são importantes, né? Sim, com certeza. Bom, como a gente é uma startup, né, a gente sempre recebe aportes de fundos, de venture capital, e aí o último aporte que a gente recebeu, ele veio uma cláusula onde a gente se comprometia com métricas ESG, né? Ou seja, como que a gente vai fazer para levar a empresa do nível A para o nível B? E uma das práticas é, com certeza, tentar economizar no processamento de dados, porque são muitas bases diferentes, né? Não é uma base só, mas, por exemplo, a gente tem base hoje que vem do IoT, tem a base que é processada na borda, depois já tem a base interna, tem a base que é imputada pelos técnicos de campo dentro do software. Então, tem uma base de dados que ela vem por outros equipamentos que estão lá, tem base de dados que estão lá no cliente. Então, são várias bases de dados diferentes e o que a gente faz é o porcionamento, né, dessas bases de dados para tentar processar. Por exemplo, uma estratégia que a gente usa. E aí até para diminuir o processamento e isso ajuda na performance do software, né? Porque, por exemplo, eu tenho um tipo de gráfico que a gente chama lá de FFT, que é uma transformada de Fourier, né? A gente usa muito transformada de Fourier, transformada de Laplace e tal. Você precisa de muito dado para processar, e são 3 eixos de um tipo de sensor.
né? Só que são milhares de ativos que processam isso, que a gente coleta esses dados. Quando a gente vai olhar aquela transformada de Fourier, para que eu vou processar ela se eu não estou necessitando ver, por exemplo, do eixo X? Eu estou necessitando só ver do eixo Y, porque aquele dado está apontando que aquele problema vai ser mais verificado pelo eixo Y do que o eixo X. Então, eu já puxo aquele primeiro dado do eixo X para que eu não tenha necessidade de processar aquele outro dado. Porque cada vez que eu processo ele, eu estou calculando aquela senoide e estou transformando numa transformada de Fourier. E isso faz com que a gente gaste processamento. Então, vai muito também de você pensar o negócio voltado para aquilo. E hoje, eu acho que é muito difícil você, principalmente numa startup, empresa de dados, falar o que esse dado tem que me trazer de valor, né? Qual que é a função exata desse dado? Eu acho que quando você sabe a função exata dele, aí você começa a saber o que você precisa processar antes, processar depois, e como eu falei, aumentando até a performance do próprio software, né? Então hoje a gente tem sim esses desafios. A gente pensa no SG desde o design da aplicação, né? Exato. Desde tudo. E eu fiquei curiosa, como que são calculadas essas emissões, esses KPIs, né? Eu não sei, Arthur, se você consegue trazer um pouquinho para a gente, e também de como que funciona essa mensuração qualitativa e quantitativa, como que isso fica? Legal. Modo geral, para você calcular uma métrica de impacto, você faz uma... Assim, tem vários jeitos, mas, modo geral, vários dos modelos são uma multiplicação de 2 fatores. Um dado que é um dado de atividade da empresa. Então, por exemplo, quantos quilogramas de um determinado insumo que ela consumiu, número de pessoas que ela contratou dentro de um determinado recorte. Então, quanto que ela comprou de um determinado fornecedor, quanto que ela vendeu de um determinado produto. Então, você tem alguma métrica de atividade, e isso é multiplicado por um fator de cálculo de impacto. E esse fator de cálculo de impacto ele vem de uma base de dados que contém uma inteligência que interpreta esse fator de atividade numa informação de impacto. Então, assim, bem simples, para dar um exemplo, seria calcular a emissão de uma queima de 1 litro de combustível. Então, o dado de atividade é o número de litros que você queimou, e o fator de impacto vai ser um fator estequiométrico, né, que vem da equação da combustão, que vai transformar aquela queima de litros de combustível em um cálculo de CO2. Mas isso pode ser muito mais complexo. Você pode ter, por exemplo, cálculos sociais sendo feitos dessa maneira, cálculos de risco sendo feitos dessa maneira, sempre tendo dados de atividade que você cruza, você mistura esse dado com bases de fatores para você ter uma inteligência de impacto do outro lado. Então, tanto nos softwares da Deep quanto nos softwares da nossa concorrência, tal, empresas que podem tentar fazer isso na mão também, né? Você vai ter esse processo de você coletar dados de atividade da empresa, você ter os modelos de cálculo de impacto e você alimentar esses modelos de cálculo de impacto com bases de dados para você produzir esse resultado lá na ponta. Algo muito inovador que a gente fez na Deep é linkar esse fluxo do cálculo do impacto com o dado da mensageria lá do próprio ERP. Então, o que a gente fez muito inovador é isso. A empresa está lá no débito, no crédito, está contratando, demitindo, colocando uma pessoa para dentro, vendendo um produto e tal. E a gente, nesse processo, nessa mensageria ali, naquela troca no registro, a gente já carrega esse dado para o nosso sistema, já trata ele, enriquece ele com outros fatores, outras informações, né? Então, por exemplo, sei lá, vou fazer um cálculo de risco de trabalho escravo na supply chain. Eu vou pegar o CNPJ, vou pegar o dado, mas vou cruzar isso com bases de dados de empresas que foram denunciadas, por exemplo. Então, enriqueço isso, depois passo isso por algum modelo de cálculo de impacto que cruza essa informação com bases de dados, e essas bases de dados a gente pega tanto de bases de dados internacionais como bases de dados que a gente produz. E de como é que você produz uma base de dados dessa? Você precisa ter uma equipe de especialistas que entende profundamente aquele tema e vai dizer, nessa condição de região, de setor, de faturamento, de porte, de tipo de funcionário, o risco de trabalho escravo é X%, por exemplo. Ou nessa condição de processo industrial, parará, a pegada de carbono vai ser tanto. Então, ela produz essa base de dados, ou ela vem de base de dados internacionais, e você multiplica e calcula. Então, modo geral, é esse fluxo que o dado ele passa
num processo como a gente faz e várias empresas fazem de cálculo do impacto. O bacana é que você tem aí um dashboard para apresentar para um cliente, quase que real time ali a informação, isso. né? E no final de tudo isso, no final de todo esse cálculo, você organiza esse cálculo de impacto num formato de divulgação padrão de mercado. O problema, que não é um problema que a gente ajuda, mas é um problema de caras como o Ale, por exemplo, é que você não tem um padrão de divulgação dessa informação. Até quietinho aqui para não criar polêmica. Mas eu ia Você perguntar tem uns como é que é o 50 processo. padrões de reporting dessa informação, tal, e isso cria toda a complexidade, que também, cá entre nós, cria oportunidade para empresas como a DIP de oferecer todos os 50 padrões, né? Se tivesse só um, acho que seria mais fácil você fazer esse processo. Como tem Totalmente. 50, como cada um quer esse dado organizado de um jeito, você cria demanda de mercado para você ter isso dentro de um software que vai te disponibilizar essa informação dentro desses diversos padrões. Acho que a gente tem uma notícia boa nessa história toda, né? Por um lado, não tem um padrão, eu acho que isso dificulta. Acho que para quem trabalha com tecnologia, qual que é a notícia triste? Não há um padrão. Então, para você construir um software, uma solução que vai ajudar uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, a prover dados de qualidade em ESG, a notícia triste é que não temos um padrão. O que a falta de padrão traz como prejuízo? A dificuldade de comparabilidade. Como que eu consigo saber se eu, TOTVS, estou melhor ou pior do que a empresa B ou C? Não tem como, né? Mas a notícia boa da história é que isso vem sendo discutido globalmente, né? Mundialmente vem sendo falado muito entre entidades de peso, como o próprio IFRS, que é a mãe da contabilidade, a mãe e o pai da contabilidade mundial, está discutindo, por exemplo, padrões de dados em sustentabilidade para as empresas reportarem. Uma vez definido esse padrão, todas as empresas passam a usar o mesmo padrão no mundo inteiro. Então, acho que essa é a notícia boa, né? Porque a gente está realmente discutindo, porque viu que esse é um gap. Isso dificulta muito as empresas terem um formato único, comparabilidade e até planejar ações estruturadas. Porque quanto mais framework que você tem, às vezes você pode passar a ser cobrado por um framework que você não adota. A Thomson, por exemplo, é uma empresa de capital aberto. Embora sejamos uma empresa multinacional brasileira, praticamente mais de 80% da base de acionistas da TOTVS são estrangeiros. Isso faz com que, naturalmente, eles nos cobrem, às vezes, alguns frameworks que são internacionais, e que, às vezes, não necessariamente a gente usa, né? Então, gera esse tipo de desafio para o negócio. Padronizar dados é um desafio, mas acho que tem a parte boa aí que a gente está discutindo isso nesse momento, aí no mundo inteiro, uma forma de criar um padrão universal para soluções de dados. E se eu puder complementar, esse mesmo processo ele aconteceu nas informações financeiras. Se você voltar lá para 1900, não existia um padrão único, global de contabilidade. Cada país tinha meio que um jeito de contabilidade e esse processo ele foi acontecendo todo ao longo do século XX e hoje você tem praticamente um padrão global, que é do IFRS. Tem lá os Estados Unidos, tal, que ainda tem algumas particularidades do ISGAP, mas você convergiu. A diferença, talvez a boa notícia, né, é que, diferentemente, talvez, do mundo financeiro, que esse processo de convergência durou 100 anos, talvez no ESG você vai durar 20 anos, 30 anos, vai ser mais rápido, né? E a gente não está no ano zero. Puxando aqui, então, para a parte de tecnologia, que eu sou suspeita, eu gosto também de falar de tech. Eu queria entender, porque a gente falou muito sobre dado. Então, é como se os nossos produtos eles desenvolvessem muito dado para a gente conseguir ter essas métricas acuradas e processar essas informações que estão vindo real time, como você comentou. Então, a gente, para calcular e fornecer essas soluções sustentáveis, precisamos tomar cuidado para as nossas soluções também não onerarem esses próprios indicadores. Porque a gente tem que processar muita coisa e isso pode acabar tendo índices ruins, né? Então, eu vejo a tecnologia participando disso muito forte, né? Você falou, por exemplo, Fabi, da parte dos algoritmos. Eu queria entender de vocês, né? Como que vocês veem esse papel da tecnologia presente no ESG? Eu acho que eu comentei aqui uma breve intro, né? Mas eu vejo um papel muito forte da inteligência artificial, muito forte mesmo. Tanto em você facilitar esse processo de padronização do dado, também para você tentar entender e verificar e pescar casos de greenwashing. Então, você conseguir comparar várias empresas ao mesmo tempo e dizer, uepa, isso daqui não bate o E com o CRE. Tem no padrão ali dos dados, você fala? Por exemplo, você pega um dado de renda, você pega um dado de número de funcionários e de receita da empresa, você mostra ali analiticamente, diz, bom, ou essa empresa é uma empresa com trabalhadores que trabalham 24 horas por dia com produtividade de japoneses, ou
ela tem funcionário não registrado, entendeu? Esse tipo de conta, por exemplo, você consegue fazer de maneira analítica tal, mas por exemplo, uma aplicação muito boa de inteligência artificial você interpretar essas grandes quantidades de dados para você conseguir separar o que é greenwashing e o que não é. Você conseguir comparar empresas que reportam em diferentes padrões. Então, você pegar uma empresa que reportou, por exemplo, usando métricas do GRI, você lê isso pós-fato e reinterpretar essas informações e reorganizar para comparar com uma empresa que, por exemplo, reportou isso de outro jeito. Então, você tem muita aplicação para inteligência artificial. Blockchain, você tem algum nível de aplicação, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes tem greenwash, às vezes não tem. Otimização, algoritmos, dados, desenvolvimento de software, assim na veia. Assim, você consegue ter muita aplicação direta e diria que é um campo de muita oportunidade para quem trabalha na tecnologia, porque é um campo novo, né? É um campo onde está sendo tudo criado. A gente está criando esses códigos, esses entendimentos, tal, agora. Então, para alguém que está na carreira de tecnologia, trabalhar com isso é uma grande oportunidade. Legal. Você comentou de IA. Eu vou puxar para IA agora, né? Agora eu tô em casa. TMA. Eu sei que tá todo mundo aqui nunca ouviu falar de IA, né? Ninguém tá falando de IA hoje em dia, né? É uma coisa nova para todo mundo. Você aí de casa também não ouviu falar de IA, com certeza. Mas eu queria entender se a gente, quando fala de IA, a gente está falando de GPT 3.5, GPT 4, ou são aqueles algoritmos mais clássicos ali que, já que a gente está falando de otimização de custos, que vão envolver também essa parte ambiental. Queria ouvir de você, Fabi, você, Arthur, você também, Fernando. Como que é essa IA aplicada? É mais clássica ou são esses Large Language Models? No nosso caso, eu acho que todas elas, né? Dependendo do problema. Eu acho que hoje o ChatGPT ficou tão popular que todos os problemas o pessoal tenta encaixar num problema de IA generativa, de LLM. Mas existem outros tipos de inteligência artificial, de machine learning, que você consegue resolver problemas. E é aquele negócio, né? A gente tem que usar a ferramenta que melhor funciona para cada problema que você tem. Você não precisa usar a ferramenta que está mais na moda, o que está sendo mais falada, até porque, muitas vezes, algoritmos mais simples até consomem menos energia e menos dados. Em inteligência artificial existem várias formas. Eu acho que o importante é você, assim como conhecer vários algoritmos, conhecer também as várias formas de inteligência artificial, de machine learning, que você pode aplicar e usar a forma que mais resolve o seu problema. Inclusive, muitos problemas a gente consegue resolver só com estatística e nem precisa de machine learning. Mas como está tão na moda, todo mundo quer fazer, né? Porque é gostoso de fazer, mas às vezes não precisa. Acho que também faz parte da sua maturidade profissional entender quando que você vai usar cada ferramental, até porque nem sempre precisa, né? Isso é bom. Se puder contribuir um pouco, acho que o que a Fabi falou é exatamente a minha ideia, mas eu acho que o que é mais importante para definir, né, como que a AI vai entrar, para mim é sempre definir o negócio, né? O que você quer do negócio e dali você consegue extrair. Como você falou, tem estatística que resolve muita coisa e não processa tanto dado. Mas falando de um caso aqui, só aprofundando o que você falou, é o caso que eu falei, eu tenho uma máquina, imagina que eu tenho aqui um ar-condicionado, eu preciso monitorar ele e fazer uma predição, né? Mas eu sei que desse ar-condicionado, o tipo de falha que ele já tem com dado anterior, por exemplo, de parada não planejada, de não aquecimento, por exemplo, eu vou trabalhar isso com dado de temperatura, com dado de corrente elétrica, né? Então, para que eu vou processar todos os outros dados que estão no painel controlador dele, né? Então, quando você define esse tipo de coisa, então, para que eu vou precisar usar um machine learning A, B e C, todos eles para tentar detectar um problema se aquele equipamento nunca apresentou aquele tipo de problema? Então, acho que essa definição é muito importante. Aí, só puxando o gancho ainda para tecnologias complementares, né? Eu acho que a IA ela vem muito forte, mas o que eu gosto muito é sempre de ver como que a otimização de processamento de dados por outros tipos de tecnologia. A gente fala muito, por exemplo, da computação quântica, né, que está vindo, mas outro dia eu vi um negócio muito bacana, que um cientista da computação trabalhando com um computador analógico.
em vez de um computador digital, né? O computador analógico, né? É óbvio que aqui ninguém acho que trabalhou com ele, mas ele tem infinitas possibilidades, né? Ele é praticamente entre aspas, muitas aspas aqui, um computador quântico de tanta possibilidade que ele tem, e ele consome muito menos energia, né? Só que não se trabalhou na área analógica devido à transmissão de dados. Você perde muito dado de forma analógica e se perde muito menos dado de forma digital. Então, eu acho que o estudo dessas novas tecnologias perante o mundo e aí vem no gancho, né? Quando eu tento começar o business ESG, pensando no ESG, aí eu falo assim, eu preciso viabilizar tecnicamente, financeiramente, comercialmente e de forma ESG. Então, aí eu já tenho esse outro pilar. Aí eu falo, peraí, mas será que eu tenho que utilizar mesmo... Será que a computação analógica, por exemplo, não vai vir à tona? Gastando menos energia, né? Por exemplo, outro dia eu vi o cara fazendo um computador com luz, né? Com pulso de luz, né? Gastando muito menos energia. Então, acho que quando a raiz vem do ESG, você tenta também olhar o outro lado, você também acaba pensando, pô, mas será que eu preciso usar só isso aqui? Não posso usar isso aqui, mas aquilo para reduzir? Então, acho que isso é muito importante entender. Eu acho que o pessoal aqui que está assistindo a gente, o pessoal de casa, deve estar até com dúvida, né? O ESG, ele muda a carreira da pessoa desenvolvedora? Como a gente consegue ver esse impacto, né? E até a gente pensar no ESG durante o nosso desenvolvimento, né? Não sei, Ale, você tem alguma visão sobre isso? Como que a pessoa desenvolvedora deve ver esse tema e se preparar para também ser parte atuante nesse ponto? Legal, acho que é um excelente ponto, uma provocação. Acho que tem duas formas de pensar a carreira associando tecnologia e ESG, né? Acho que a primeira dica mais básica de todas se antenem, né? Busquem conhecimento e busquem entender o que está acontecendo. Como a gente falou aqui, muitos temas de ESG estão nascendo ou crescendo por força regulatória. Isso abre uma necessidade de você estar sempre atualizado do que está acontecendo, né? Eu acho que uma segunda dica um pouco mais prática ainda do que essa, que eu acho que é a mais trivial, olhe na empresa que vocês trabalham, né? Então, se você trabalha com tecnologia, às vezes você está um pouco mais distante, talvez, de uma área de negócio, que está na ponta vendendo para o cliente, uma área comercial. Mas como que vocês poderiam atuar? Será que vocês sabem no negócio da empresa que vocês estão quais são as dores dos clientes? O que o cliente está demandando? Né? A TOTVS, por exemplo, é uma empresa que está em 12 segmentos estratégicos da economia. Muitos deles com impactos altamente fortes em sustentabilidade, né? Manufatura, logística, distribuição, varejo, entre outros, o agronegócio. Então, acho que a dica tentem entender o cliente da empresa que vocês trabalham, porque aí eu acho que vocês vão conseguir projetar soluções pensando na necessidade da ponta, né? Que é o cliente final. Então, acho que essa é uma dica para poder tentar vincular, mesmo que esteja longe de uma área comercial. Eu acho que, do ponto de vista de tecnologia, é a forma de você conseguir entender o que está acontecendo lá fora e internalizar esse conhecimento para a sua atividade. E é gerando valor para o negócio e para o próprio cliente final da empresa que você trabalha. Estando mais próximo ali de como as minhas linhas de código elas estão impactando, né, na cadeia ali desse cliente, né? Vocês têm uma opinião parecida? Perfeito. Eu acho que assim, as respostas foram perfeitas. Falando da aplicação de tecnologia, acho que é muito importante você medir a bazuca para o tamanho da formiga, né? Então, você perguntou qual tecnologia, qual tipo de IA é. Eu diria todas. A gente tem lá na empresa, lá na Deep, desde IAs e modelos de machine learning tal, que estão, inclusive, bebendo, né, de modelos de terceiros tal, e utilizando os dados, até modelos nossos proprietários, que são mais simples para algoritmos mais simples. Então, você acaba usando um pouco de tudo. E como o Ale disse, isso é hoje uma demanda dos negócios. De quais negócios? Todos os negócios. Todos os negócios têm demanda de ESG. Então, acho que para o desenvolvedor que está antenado é uma grande oportunidade, porque hoje todos os negócios têm demanda de medir impacto, de entender, de ver compliance, de ver risco, de ver a pauta climática tal. E isso está acontecendo agora. Então, acho que é, de fato, uma grande oportunidade e tem poucos profissionais. Tem poucos profissionais no mercado que estão realmente capacitados para falar de ESG. Você tem muita gente que consegue falar o greenwashing do ESG, que realmente consegue ajudar a empresa num processo de estruturação de dados, por exemplo, para mensuração de impacto. São muito poucos e acho que esses profissionais estão bastante valorizados. Acho que sempre vale lembrar, né, quando a gente fala numa agenda de impacto, dado é a alma do negócio. Né? Como que você consegue
comunicar o impacto que você gera se você não tem dados estruturados para tal, né? Então, é uma combinação, quase nasceu junto, né? ESG e dado tecnologia. tem que ser, dado é a base, né? Se você vai usar uma inteligência artificial, uma estatística já serve, eu acho que esse é o ponto. Acho que a IA ela vai ser uma ferramenta. A gente não pode pensar na IA como sendo eu preciso usar a IA. Não, eu acho que vai ser ótimo se você utilizar para o seu negócio, mas se você não utilizar também pode ser ótimo, né? Você tem que verificar qual que é a aplicação. E você falou de negócios, Arthur. Queria verificar com vocês agora se vocês têm alguma dica para a gente conseguir. Pensa na pessoa empreendedora que está com uma empresa, que está assistindo a gente, que está querendo criar uma empresa já focada no ESG. Quais são as dicas que vocês dariam para essa pessoa empreendedora? Até pensando na parte dos investidores, que agora, como você falou, Alexandre, estão muito olhando não só no mercado Brasil, como lá fora. Alguns outros indicadores que às vezes a gente não está vendo aqui no nosso país. Quais são as dicas que vocês dariam para essa pessoa? Eu acho que uma boa dica é entender tudo que está envolvido no ESG e ver o que você consegue aplicar no seu negócio. Seja a diminuição de custo de processamento, como a gente falou, seja pensar no relacionamento com os seus fornecedores e os seus parceiros. Eu acho que é entender o que está envolvido e como isso pode até te ajudar a fazer um negócio melhor. Eu acho que é um bom início para você começar a usar o ESG no seu negócio, pensando em empresa, né? Bom, eu acho que assim como a gente faz lá no Scrum, né, de ter um PO daquele produto, eu teria dentro da empresa um PO que olha para o ESG, porque no final é assim, tem tanto mato alto para resolver dentro das indústrias em ESG, então é fazer o que vai dar menos esforço e vai causar mais impacto. Então, por exemplo, né, você usa copo plástico, por exemplo, você pode começar por aí, não é nem precisa começar por machine learning. Você pode colocar palitinho de bambu, você pode colocar coisas que ajudem, né? Essa é a primeira dica. E a segunda dica é coloque como um pilar estrutural de tomada de decisão e requisito para o projeto. Né? Eu vindo da indústria, que os 3 requisitos básicos para um projeto ir para frente ou não primeiro, ele para em pé financeiramente? Para, check. Segundo, ele para em pé comercialmente? Ou seja, dá para vender? Dá, check. Terceiro, tecnicamente, ele faz sentido? Eu consigo... Tá, agora vai ter que ter o quarto, que ele faz... O quarto não, né? Agora são mais 3, né? Então, são 6, né? Pilares, né? O social, né? O meio ambiente e o que ele vai causar de impacto de governança. E aí acho que não é nem para quem está querendo empreender, porque se hoje você não começar com essa mentalidade, eu acho que a empresa tem uma grande chance de falhar, porque lá na frente você vai resolver todos os pilares, mas o cara vai falar, isso aqui é ambientalmente incorreto. Então, colocar como requisito e base, pilar. Acho que tem uma coisa que é importante pensar, né? Acho que tem desmistificando algumas lebres do mercado, né? Às vezes o mercado tem uma falsa impressão que ESG é coisa para empresa grande. Não, é uma coisa para uma empresa do tamanho da TOTUS, de um Itaú, de uma Natura, uma Magalu. Eu acho que isso é um lei do engano. Tá? Eu sempre gosto de brincar aqui nas integrações que a gente faz na TOTUS sobre o tema de ESG, de que, na verdade, é muito mais fácil uma empresa, uma startup, na verdade, uma pequena empresa, nascer com uma base ESG, como foi dito. Né? Porque quando você está começando o seu negócio, por menor que ele seja, é nesse momento que você tem a chance de fazer os processos rodarem, digamos que corretamente e perfeitamente desde o início. Vira hábito, né? Quando você é uma empresa de 10 mil pessoas, né, no caso da TOTUS, com 40 empresas compradas ao longo da história, é muito difícil você orquestrar esse legado. Total. Então você tem muito caco, né, que eu brinco, né, caco e folhas para voltar com a vassoura e varrer o que ficou pelo caminho. Quando você é uma startup está começando, seja do ponto de vista de como provedor de tecnologia ou como um negócio mesmo, é muito mais fácil. Acho que isso é uma coisa importante, né? Desmistificar essa ideia de que o ESG é uma coisa só para empresa grande. Pelo contrário, acho que tem muita oportunidade para quem está começando já nascer de base ESG. Acho que isso é uma oportunidade. E complementando ali, pensando no negócio, eu diria 2 coisas. Primeiro, seja genuíno. Então, não tente parecer ESG, tente ser ESG. Então, acho que a preocupação ser genuína e você realmente tentar entender no seu negócio o que importa, de fato, é muito importante. Sou uma startup que estou com 2 pessoas começando a ver software. O que será que é mais relevante em ESG? Eu otimizar minha nuvem para ela causar o menor impacto ambiental possível ou eu ter relações de trabalho éticas e não ter um ambiente discriminatório? O que de fato é o critério relevante para o seu negócio? Então, acho que assim, a primeira dica é essa.
seja genuíno com aquilo que você precisa ser em cada momento e com o que realmente cria risco e impacto no seu negócio. E eu acho que a outra dica, principalmente para quem está querendo colocar ESG como uma premissa de negócio, uma premissa de oportunidade de negócio, é sempre tentar entender essas grandes tendências, esses macro movimentos. Um macro movimento que está acontecendo são os mercados regulados de carbono. Por exemplo, esse é um macro movimento. Isso está gerando uma oportunidade para o Brasil de se posicionar como um polo global de fabricação, de manufatura de cloud de baixo carbono. Então, por exemplo, isso é uma macro tendência que gera oportunidade. Outra macro tendência é o processo de unificação de frameworks e standards. E por aí vai. Então, acho que para quem está querendo empreender com algo de ESG, a minha dica seria essa. Tenta entender essas macro tendências e as oportunidades de negócio que essas macro tendências geram. E para quem está querendo olhar para o seu próprio negócio, acho que a dica é: seja genuíno, olhe o que realmente importa, o que te gera impacto hoje e trabalhe nisso. E vocês acham que há um certo desafio de se adaptar a leis, de mudanças dessas normas, e isso gera uma certa dificuldade para as empresas estrangeiras, né, ou os investidores também, de conseguirem ver o Brasil se posicionando nesse sentido? Há uma certa dificuldade por conta desse prazo? Essa é uma macro tendência. Uma das grandes macro tendências do ESG é ele deixar de ser um wish, deixar de ser um nice to have, e passar a ser uma agenda regulatória. Então, assim, hoje uma empresa que é SA, ela tem que publicar um DRE e um balanço. E ela não pode inventar um novo jeito de calcular o lucro líquido dela, senão a Receita vai dizer: não é assim que você calcula lucro líquido, você é uma empresa SA, por obrigação você tem que ter um balanço e um DRE publicado, e ele tem que estar obedecendo às normas brasileiras de contabilidade. Percepção, as normas brasileiras de contabilidade. Não é o jeito brasileiro da contabilidade, é uma norma. Assim, você tem que cumprir. O ESG está nesse mesmo caminho. E isso, acho que sim, vai gerar uma dificuldade de curto prazo, porque as empresas elas vão ter que começar a se adequar a essas regulações, mas eu acredito que no médio e longo prazo isso tende a gerar uma pauta de geração de valor, porque todo mundo começa a tratar dentro dos mesmos termos, você normaliza e desmistifica o assunto e dissemina o assunto, e isso acaba gerando valor no médio e longo prazo. Mas no curto prazo vai gerar um certo atrito, sim. E continuam as polêmicas, né? Temos mais uma polêmica. Vocês vão notar... A gente viu o tema crescer fortemente, as buscas em pesquisas, nos últimos anos, né? No Google, você vê que é crescente o movimento de interesse das pessoas pela temática ESG. E, se vocês notarem, nesse momento atualmente, a gente está passando por uma situação onde o tema vem sendo muito questionado globalmente, né? Então, não se espantem. Não, meu Deus, o ESG era uma tendência, agora já não é mais. O que eu perdi? Eu dormi, o ESG era, acordei, já não era mais. Calma, não se assustem. Isso está acontecendo, tá? Qual que é a nossa percepção, né? Isso falando de investidores e globalmente falando. Na Europa, esse assunto é muito mais consolidado. Não à toa, né, que grande parte das regulamentações começam por lá, né? Essa própria questão da greenwash, que foi muito comentado aqui, a questão de cobrar... as empresas querem se intitular: eu tenho um produto sustentável. Mas o que qualifica o meu produto como sendo ou não? Isso é meio subjetivo. Então, há normativas da Europa que estão crescendo para dizer: amigo, vai ser sustentável se tiver esses atributos. Conjunto de critérios, né? Exato. Então, dito isso, na Europa ela é precursora em muita coisa. Então, os investidores da Europa eles estão mais preocupados, eu diria, um pouco mais evoluídos nas discussões. E nos Estados Unidos, na América do Norte, é onde a gente vê o maior nível de ataques ao tema, né? Vocês podem perceber que está tendo um movimento muito de politização do termo ESG nos Estados Unidos, o que vai implicar que, naturalmente, vocês vão ver aos poucos o acrônimo deixar de ser usado. Mas não quer dizer que o ESG vai sumir. O nosso entendimento e percepção é que o ESG vai continuar sendo pautado, mas talvez não mais usando a sigla, porque vai naturalizar no dia a dia das empresas, dos negócios, das pessoas e da tecnologia. O tema vai continuar lá, a mensuração vai estar lá, você não vai usar a siglinha, mas o tema vai estar lá. As empresas vão estar medindo carbono, elas vão estar olhando diversidade, vão estar olhando o trabalho escravo na supply chain, a sigla morre, mas os temas continuam. Bacana. E, infelizmente, nosso papo está acabando. Aprendi muito aqui, mas eu tenho uma última... assim, Queria saber como vocês veem, né? Uma última pergunta, agora um pouco mais... Pensando no futuro, né? Futuro do ESG, nos modelos de negócio.
Vocês veem alguma mudança do que a gente tem hoje em dia? Vocês veem mais empresas adotando ou mudanças estruturais, mesmo que a gente chama de ESG? Queria começar com você, Fabi, aí cada um complementa. Eu acho que já mudou até. É muito difícil hoje você ver alguém que nunca ouviu falar no tema, ou que não tem nenhuma preocupação com isso. Eu acho que isso já afetou todo mundo e normalizou. Eu acho que talvez a gente acabe falando menos sobre isso, porque vai se tornar uma prática muito comum. Mas, por outro lado, tem bastante oportunidade para todo mundo na área. Então, acho que, como futuro, vai ser bem interessante. Legal. Bom, concordo com a Fabi e basicamente faço um paralelo com processos, né? 20 anos atrás, empresas que tinham processos bem formados, né? Que tinham ISO, por exemplo, eram empresas muito diferentes, né? Empresas gigantes, né? Como a Ale falou ali. E aí hoje a gente vê, empresa sem processo, ela morre. Né? Tão simples quanto isso. Né? Você não tem um mínimo de processo para rodar, você morre. Eu acho que o ESG vai ser a mesma coisa. A gente vai acabar tendo essa normalização, como já está ocorrendo, e não tem mais volta. Né? O próprio fundador da sigla, né, que é o CEO da BlackRock, né, que falou esses tempos atrás que ele não vai usar mais a sigla por causa da politização, mas ele falou exatamente o que vocês falaram, que eu vou continuar olhando para o social, para o meio ambiente e para a governança, só não vou ficar usando a sigla. Então, acaba vindo no dia a dia nosso, vira requisito de projeto, vira requisito de processo, e eu acho que é basicamente isso, não tem mais volta, mesmo porque eu acho que vai fazer bem para todo mundo, inclusive para a eficiência das empresas. Né? Acho que complementando o jargão, não tem mais volta, e realmente não tem mais volta. Por que não tem mais volta? Né? Nós somos uma geração de consumidores mais preocupados, né? Consumidores que cobram um posicionamento mais contundente e consistente das marcas e produtos que a gente consome. Né? A gente não quer consumir um produto de uma marca que se opera de mão escrava, ou que, por exemplo, não trata bem o seu staff, ou que não tem inclusão e diversidade como cerne no seu negócio. Então, somos uma geração de consumidores mais preocupados e mais questionadores. Nós somos uma geração de investidores também que passam a olhar outros tipos de empresas para investirem. Veja bem, a gente passou por uma série de sucessivas crises. Tivemos Rússia e Ucrânia, pandemia global por quase 3 anos. A política é instável praticamente no mundo inteiro, altamente polarizada e instável. Então, nós somos também uma geração de investidores que, preocupados em diluir o risco ao qual ele está exposto, passa a buscar outros tipos de empresas para investirem, além daquelas que eles tradicionalmente investiam. Isso é uma forma de diluir o risco. Não é que ele vai deixar de buscar o lucro ou querer lucrar, mas ele vai passar a considerar outras empresas que adotam critérios de sustentabilidade na sua operação como forma de investimento. Né? Então, são mudanças culturais, comportamentais, tecnológicas que estão em curso na sociedade, nas organizações, e não tem volta. Eu sempre dou um exemplo, né? Quando a gente teve aquele incidente de George Floyd nos Estados Unidos, super lamentável, um caso clássico de racismo na polícia americana. Logo na sequência, várias indústrias no mundo inteiro foram questionadas sobre staffs inclusivos. A própria Linux, né, que aqui código de programação, reviu seus códigos de programação retirando termos que eram considerados racistas. E aí você podia pensar assim, mas, gente, uma morte de mais uma pessoa no dia a dia não é a nossa vida cotidiana? O que isso tem a ver com o meio corporativo? Tudo. Veja que depois desse incidente, as empresas passaram a ser questionadas e se posicionaram. Então, é a vida privada se confundindo ali com a vida nas organizações. Isso está muito misturado hoje. Então, não é mais o mundo lá fora, e a empresa daqui para dentro é outro universo. Acho que isso está bem mesclado e a tendência é continuar cada vez mais. Legal. E você, Arthur? Eu acho que, assim, complementando, acho que todos os pontos já disseram quase tudo. Complementando, tem um elemento também, que a quantidade de compromissos já assumidos por governos, por empresas, por corporações, é tão grande, é tão massivo, que ele já coloca o mundo em alguns direcionamentos que são muito difíceis de voltar atrás. Então, vou dar um exemplo do climático. Tá? Existe um partnership chamado PCAF, se chama Partnership for Carbon Accounting Financials. É um partnership, né? Então, um conjunto de parceria de bancos do mundo todo, para mensurar a emissão dos portfólios de investimento, de dívida, equity, veículos e tal. Hoje, essa partnership tem, a nível de mundo, da ordem de 100 trilhões de dólares em ativos. É uma quantidade cavalar de capital. É assim, 1/3 do capital em circulação do mundo já está no PCAF, e boa parte das instituições
que estão no PIQF, a maior parte delas, também já tem planos de descarbonização para 2030, para 2050. Aqui no Brasil, vários dos grandes bancos de linha, como Itaú, Bradesco, Santander, etc., estão no PIQF, tem planos e metas de descarbonização aprovados. Então, existe tudo que o Ale falou, de uma mudança geracional, de uma mudança de cultura, uma mudança no comportamento do investidor e do consumidor. Em cima disso, existe uma questão regulatória e, em cima disso, tem os compromissos que já foram assumidos pelas corporações e instituições financeiras. Eu dei um exemplo para o carbono, mas existem exemplos para vários outros temas onde você já tem corporações assumindo compromissos públicos. Então, acho que assim, a força do movimento ela é muito grande e ela é uma guinada que, felizmente, o nosso mundo está dando. Não que não tenham desafios, tem desafios em todas as áreas, como uniformização do padrão de reporting, como a mudança cultural, às vezes, dos cargos de liderança, que não acompanha as novas gerações, muitas vezes. Então, você tem desafios, mas eu diria que esse é um movimento sem volta, né? Com perdão do jargão, mas não tem mais volta. E é a direção que o mundo, felizmente, está indo. Achei bacana que as visões são totalmente complementares, né? E a gente tem o ESG sendo parte tanto da parte de cultura quanto na necessidade de regulação dessas empresas, né? Então, acho que esses dois fatores vão auxiliar muito para a gente ter uma força ainda maior no futuro. Achei que as discussões foram muito ricas que a gente teve hoje. Quero agradecer você aí de casa, que você veio com a gente até agora. Espero que você tenha aproveitado o papo. Pessoal aqui, espero que vocês tenham gostado também da interação que a gente teve. Arthur, Alexandre, Fernando, Fabiane, foi um prazer estar aqui com vocês. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Maurício. Valeu, Mi! E assim a gente encerra mais um Beer for Devs especial de Halloween. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e receber todas as notificações que a gente posta por ali. Um bom happy hour a todos e até a próxima!